O autismo leve não tem cura, e pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida. MAS geralmente descobre-se na infância, quando a criança apresenta algumas características do autismo, que podem ser observadas pelos familiares ou professores, por exemplo. Os primeiros sintomas do autismo leve podem ser observados quando a criança, entre os 3 e 5 anos de idade, já apresenta dificuldades no relacionamento, na fala e na interação com outras pessoas. Saiba mais sobre o autismo infantil e Quais os sinais SINTOMAS. Os SINTOMAS característicos do autismo leve podem abranger uma destas 3 áreas. 2.1 Problemas na comunicação. Um dos sinais que pode indicar que a criança tem autismo é ter problemas na comunicação com outras pessoas, como não conseguir falar corretamente, dar uso indevido às palavras, ou não saber expressar-se utilizando palavras. Dificuldades na socialização. Outro sinal muito característico do autismo é a existência de dificuldades para socializar com outras pessoas, como dificuldade para fazer amigos, para iniciar ou manter uma conversa ou olhar as outras pessoas nos olhos. 3. Alterações de comportamento. As crianças com autismo têm muitas vezes desvios ao comportamento, que seria esperado de uma criança normal, como ter um padrão repetitivo de movimentos e fixação por objetos. Em suma, algumas das características do autismo que podem ajudar no seu diagnóstico são: 2 pontos. Relacionamento interpessoal afetado, riso inapropriado, não olhar nos olhos, frieza emocional, poucas demonstrações de dor, gostar de brincar sempre com o mesmo brinquedo ou objeto, dificuldade em focar se numa tarefa simples e concretizá-la, preferência por ficar só do que brincar com outras crianças, não ter, aparentemente, medo de situações perigosas, ficar repetindo palavras ou frases em locais inapropriados, não responder quando é chamado pelo nome, como se fosse surdo, acessos de raiva, dificuldade em expressar seus sentimentos com fala ou gestos. Os autistas leves geralmente são muito inteligentes e extremamente sensíveis a mudanças inesperadas. O diagnóstico do autismo leve pode ser feito pelo psiquiatra em qualquer fase da vida do indivíduo, mas geralmente ocorre na infância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Será autismo? Começar o teste. A criança gosta de brincar, pular no seu colo, e demonstra gostar de estar perto de adultos e de outras crianças. Se não, a criança parece ter alguma fixação por alguma parte do brinquedo, como somente a roda do carrinho, e fica olhando fixamente. Se não, a criança gosta de brincar de esconde-esconde, mas ri enquanto brinca e procura pela outra pessoa. Se não, a criança usa a imaginação nas brincadeiras. Por exemplo, fingir que está cozinhando e comendo a comida imaginária. Se não, a criança leva a mão do adulto diretamente para o objeto que ela deseja, ao invés de pegar com suas próprias mãos. Se não, a criança parece não brincar corretamente com os brinquedos e apenas empilha, colocando uns em cima dos outros,
fica balançando. Sim, não, a criança gosta de te mostrar os objetos, trazendo-os para você. Sim, não, a criança olha nos olhos quando você fala com ela. Sim, não, a criança sabe identificar as pessoas ou objetos. Por exemplo, se alguém perguntar onde está a mamãe, ela sabe apontar para ela. Sim, não, a criança fica repetindo o mesmo movimento várias vezes seguidas, como se balançar para frente e para trás, e ficar agitando os braços. Sim, não, a criança gosta de carinho ou afeto, que podem ser demonstrados por beijos e abraços. Sim, não, a criança tem falta de coordenação motora, anda somente nas pontas dos pés, ou se desequilibra facilmente. Sim, não, a criança fica muito agitada quando ouve música ou está num ambiente que desconhece, como uma lanchonete cheia de gente, por exemplo. Sim, não, a criança gosta de se machucar com arranhões ou mordidas, fazendo isso de propósito. Sim, não, que fazer-se suspeitar de autismo leve. Em caso de suspeita de autismo leve, deve-se conversar com um psicólogo ou levar a criança ao pediatra para que sejam realizados testes que ajudam no diagnóstico. O comportamento da criança deve ser avaliado pelos seus familiares e também pela escola, se a criança frequentar. Por vezes, o autismo leve demora alguns meses até ser diagnosticado. POR, que é acento agudo comum, que este tipo de comportamentos, seja a SSOC e a DO birras, ou má educação, porque suas características não são tão claras como ocorre no autismo. Autismo leve tem cura? Na maioria das vezes, o autismo leve não tem cura. No entanto, com a estimulação e os tratamentos de fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, psicologia e educação adequada e especializada, pode-se conseguir que o AITIST atinja um desenvolvimento mais próximo do normal. Saiba quais os alimentos que podem melhorar o autismo. Entretanto, existem relatos de casos de pacientes que foram diagnosticados com autismo antes dos 5 anos de idade, que parecem ter alcançado a cura através do tratamento com uma equipe multidisciplinar, mas ainda não são necessários mais estudos que comprovem como o tratamento possa curar o autismo. Como lidar com o autismo leve? O tratamento para o autismo leve nem sempre é necessário, mas pode ser feito através de fonoaudiologia e psicoterapia, por exemplo, que irá ajudar o autista a se desenvolver e a interagir melhor com os outros, facilitando sua vida e a dos demais. Além disso, a alimentação também é muito importante para o tratamento do autismo, por isso a criança deve ser acompanhada por um nutricionista. A maioria dos autistas necessita de auxílio para a realização de algumas tarefas, mas com o tempo, é capaz de adquirir independência para realizar a maioria das atividades de vida diária. No entanto, essa autonomia vai depender do seu grau de comprometimento ou interesse. Saiba mais sobre o tratamento para o autismo.